Fala galera, aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton e seja bem-vindo ao Rebobina Cast. Isso, vamos falar de Dias de Trovão de 1990 com Tom Cruise, Nicole Kidman e grande elenco, com muito spoiler depois da vinheta. Rebobina Cast, volte ao play dos clássicos. Richard Petty está fora da Daytona 500. Charlotte, Carolina do Norte. Fora da corrida, talvez seja hora de lembrar o legendário chefe de equipe Harry Holt. Seu grande piloto Buddy Batterton morreu aqui no ano passado numa terrível colisão contra o muro a mais de 300 km por hora. Está aproveitando a boa vida, Harry? Eu não me importo de espalhar um pouco de fertilizante por aí de vez em quando. Há coisas piores. Como é que tá o bichão aí? Funciona bem. Eu quero que você me construa um carro. Olha, Tim. Todos sabem que um vendedor de carros não pode pagar uma equipe de corridas. Nenhum piloto que preste vai trabalhar para você. Porque se quebrar o carro, não tem dinheiro para construir outro e estará fora da corrida. E nenhum carro vai vencer sem um piloto. Nem os meus. Se você construir o carro, eu arranjo o piloto. Olha só, Tom Cruise novinho e quem diria, esse aqui é o primeiro filme de corrida que nós cobrimos aqui, não é mesmo? É um gênero novo que a gente tá cobrindo aqui, né, cara? Embora acaba caindo no gênero de ação, mas esse é o primeiro filme com carros de corrida que vemos aqui. Sim, mas realmente é ação, mas é corrida propriamente dito, acho, porque de fato é um gênero à parte aí no cinema. Esse filme você já tinha visto antes? Primeira vez que você viu? Faz muito tempo que você viu? Olha, eu sabia da existência desse filme, lembro de ter visto trechos, né, eu acho que muito por conta da Stock Car americana, ele tava ali, mas eu nunca havia assistido de fato no detalhe como fiz pra esse episódio do Rebobina. Eu confesso que eu gostei porque eu gosto de carro, achei bem bacana, embora tenha cenas constrangedoras em alguns momentos. Sim, e inverossíveis com certeza, né? Cara, esse filme passava na Globo direto, eu vi ele na sessão da tarde umas 2 vezes, mas vou te confessar que fazia pelo menos uns 30 anos aí que eu não via, cara. De verdade, fazia muito tempo, mas eu tinha uma memória boa do filme, falei, vou tentar de novo. É um filme que se sustenta bem até hoje. Não, eu concordo porque mostra um pouco da cultura desse segmento automobilístico americano. Sim, os Estados Unidos é um mundo à parte, né? Exatamente, até por isso que eu acho que se mantém ainda hoje. E você pode ver, mesmo eles mostrando o circuito de NASCAR, né? Cara, você vê as cidades que os caras passam, sei lá, o equivalente a Valinhos, Cosmópolis, sabe? É tudo umas cidadezinhas no cu dos Estados Unidos. Nunca, tirando, obviamente, né, Daytona, né? Que é aquela prova maior que eles têm todo ano, né? As 500 milhas de Daytona, Indianápolis, tirando esse, passa em bastante cidadezinha minúscula nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que essa é a pegada do Stock Car, né? Se você for ver, até aqui no Brasil também tem isso. Tem aquelas corridas menores e depois, é lógico, tem as grandes, Interlagos e por aí vai. E você tem razão, assim, a gente vê o filme, mas a expectativa é a corrida final, né? Que é em as 500 milhas, né? Cara, esse filme, ele é lançado em 1990. Só desculpa. Eu acho que não é a 500 milhas de Daytona, de Anápolis, né? Eu tô falando merda aqui, desculpa, gente. É a corrida em Daytona mesmo, que é a grande final lá, que eu acho que eles têm lá do... de Daytona. Eu acho que não sei se a Indianápolis é só da Indy também, né? Porque eu acho que é só Indy. Fórmula Indy só também? Mas é que sempre... Então, gente, a gente não fez essa pesquisa, tá? Então pode ser que a gente esteja errado. Mas vamos chutar aqui que Daytona é o equivalente de Indianápolis para NASCAR, tá? É isso aí. Não, exatamente. Mas eu até, inclusive, antes da sequência aí pra falar do filme, a gente tem que lembrar do jogo também, né? Eu tinha aquela lembrança do jogo Daytona, né? Não sei se você lembra Era aquele que você pegava só pra ficar batendo o carro? Não, esse aí talvez algum de Destruction Derby, algo assim. Mas o Daytona, o jogo, é aquele jogo da SEGA que tinha lá no fliperama, cara, que você
Às vezes tinha até aquelas... o carrinho, né? É verdade, cara. os carrinhos. Daytona USA, cara. Era foda demais esse jogo aí. Nossa, na época era o gráfico top. Sim. E por isso me interessei na época, quando mais jovem, né, desse filme aqui. Mas embora nunca tenha assistido na época, porque também não era aquele filme que você ia na locadora pra assistir. Embora tem o Tom Cruise, né? A gente vai falar aqui do elenco, mas o Tom Cruise, novíssimo e galã também nesse filme, né? Tom Cruise no auge aí, né? Ele tinha... O grande filme pra carreira do Tom Cruise, com certeza, no início da carreira, foi o Top Gun. E esse filme vinha aí 4 anos depois, mas assim, é o mesmo diretor, inclusive, falando da ficha técnica, ele é dirigido pelo Tony Scott, que é o cara que dirigiu o Top Gun. E eu te pergunto, Mr. Edu, o que mais, fora Top Gun, dirigiu o Tony Scott? Cara, esse senhor, ele dirigiu filmes incríveis. Eu vou falar um aqui que talvez não seja tão conhecido, que eu adoro, que eu acho que eu já falei aqui nos nossos episódios, que eu adoro filmes de submarino. Ele dirigiu Maré Vermelha, Déjà Vu, Top Gun, né? Acho que o próprio nome já diz, o maior filme de testosterona com Tom Cruise e aviões. Um Tira da Pesada 2, Inimigo do Estado. Cara, esse filme é muito bom também, tem que virar Rebobina Cash aqui. Cara, agora que eu tô olhando aqui, ele também Chamas da Vingança. E ele gostou de trabalhar ali com... Como é que é o nome do ator ali, cara? O Denzel? Isso, Denzel, cara. Poxa, ele é um bom diretor, cara. Fez vários filmes muito bons aí. Eu não sei se Jogos de Espiões também é dele. Metrô... Olha, muitos filmes mesmo. E o cara tem eu não sei, eu digo que vários filmes que ele dirigiu são muito bons. Inclusive, alguns até não tão conhecidos. Não sei se os nossos ouvintes, claro que sim, talvez conhecessem Dias de Trovão. Talvez esses outros que eu falei sejam mais reconhecíveis aí na carreira do Tony Scott. Sim, Tony Scott infelizmente deixou a gente em 2012, né? Irmão do grande Ridley Scott também, né? Outro diretor aí marcante, que fez Aliens, fez Gladiador. Aliens não, desculpa, Aliens é do James Cameron, mas ele fez o Alien, o original, ele fez Gladiador. Outro cara lendário aí pra Hollywood. E Tony Scott também, igualmente importante aí. No filme nós temos como elenco aí o Tom Cruise fazendo Cole Trickle, né, o nosso herói principal aí. A Nicole Kidman fazendo a doutora Claire Lewick, o papel que revelou a Nicole Kidman e fez com que Tom Cruise ficasse babando por ela na vida real, assim como ficou babando no filme, levando ao casamento deles. Ouvintes, se vocês não lembram disso é porque vocês são jovens. Já foram casados, né? Foram casados. Sim, casaram por uns 5, 6 anos, provavelmente. O Robert Duvall fazendo o Harry Hogue. O Randy Quaid fazendo o dono da equipe, o Tim Dalland. O Cary Elwes num papel que claramente foi feito por Val Kilmer, fazendo o Russ Wheeler. O Michael Rooker fazendo o Rowdy Burns, que é o inimigo que acaba se virando melhor amigo de infância do Tom Cruise, aparentemente. E o John C. Reilly fazendo o mecânico da equipe aí, o Buck Bretherton. Cara, mas você sabe, só voltando um pouquinho pro diretor, eu tava dando uma olhada aqui, e você sabe que, olhando os filmes dos quais ele dirigiu, é legal que são filmes, assim, muitos filmes sérios, né? Filmes, assim, eu não vou dizer que são verossímeis, né? Eu acho que até Dias de Trovão, tirando algumas cenas engraçadas que a gente vai falar aqui, também é um filme realista. Eu acho que falta isso hoje no cinema, viu? Inclusive filmes assim que façam a gente ir ao cinema. Era uma época que não precisava ter uma franquia, né? E você simplesmente podia fazer um filme bom que ele dava dinheiro, né? Esse filme ele custou 60 milhões, rendeu um pouco mais que o dobro, aí, 157 milhões. Tem nota no MDB de 6.1 e no Rotten Tomatoes 38% da crítica gostaram contra 60% da audiência. E hoje está no Prime Video só on demand, se você quiser comprar e baratinho alugar, ou nas outras maneiras aí que eu ouvi. Nas locadoras externas aí que sabemos quais são, né? Locadora física, né? Você pode ir na Blockbuster, por exemplo, e alugar o Blu-ray dele, né? Ou VHS, se você tiver um videocassete. Ou VHS também. Outro dia eu tava vendo uma reportagem aí, eu não sei quem é que até fiquei curioso, depois eu vou até voltar nessa reportagem e entender quem é que escreveu isso. Porque a reportagem, assim, estava escrito: que fim levou o VHS, o videocassete?
Eu falei, gente, mas a gente já tá em 2026, o DVD e Blu-ray não existe mais, a pessoa ainda escreve um negócio desse. E outro dia eu vi também no jornal que em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo, ainda há uma locadora, cara, acredita? E o cara abre de alguns dias específicos. Eu fiquei muito feliz em ver essa notícia. Não, eu sei que é muito comum nos Estados Unidos ter aquelas vendas de garagem, né? Aqueles yard sale, né? E o pessoal tem um comércio ainda muito grande de fita VHS, né? Tem entusiastas aí, mas, cara, eu consigo entender um pouco a mídia física, mas, pô, a imagem do VHS já não era tão boa, né? Mesmo na nossa época. Você não acha meio estranho esse movimento até hoje, assim? Não, eu acho, né? Sei se todo mundo vai lembrar que o Lucas, que participou conosco aqui alguns episódios atrás, aqui na Copa do Mundo dos melhores filmes de ação de 1996, ouvintes, vão lá, cliquem lá pra ouvir. E ele lá do canal Incrível Filme, ele, cara, é um colecionador, ele falou que tem DVD, Blu-ray, gosta desses itens, quanto mais histórico e antigo pra ele melhor. Eu fico impressionado com isso. Então talvez haja um nicho, sim, talvez só dos entusiastas, mas a grande massa talvez não mais, né? A locadora era um ambiente que gera um saudosismo e é uma coisa legal, assim, mas eu não consigo imaginar isso voltando hoje em dia. Ao contrário, eu consigo imaginar as redes sociais do RebobinaCast bombando, Mr. Everton. Ouvintes, com certeza vão lá, sigam a gente no Instagram, no rebobina.cast, ouça no YouTube, tá? Vão lá no YouTube, coloca lá @RebobinaCastBR, ou só escreva lá, RebobinaCast Podcast, você vai achar a gente, vai ver os filmes que nós falamos aqui, ouça lá no YouTube, também no Spotify, no Apple Podcast, no seu agregador, e claro, vão lá também no nosso site, no rebobina.cast.com.br, e agora, né, já falamos nos programas passados, você pode também apoiar aqui o nosso podcast no Catarse, www.catarse.com.br/RebobinaCast Podcast, e você vai lá, vai ver algumas opções de como ajudar o nosso podcast. É um cafezinho, já vai ajudar, acredite, né? Um cafezinho por mês, você já contribui grandemente aqui com o nosso programa. Então tá bom, vamos pra parte de trás da caixa, Mr. Everett? Vamos lá. Correr é tudo o que importa na vida de Cole Trickler, Tom Cruise, de Top Gun. Para ele, estar no comando do seu carro a mais de 200 km por hora é tudo o que importa. Desafiar o perigo é uma rotina para ele. Trickler é um corredor de Stock Car, um esporte muito popular nos Estados Unidos. O principal campeonato é o NASCAR, que leva mais de 3 milhões de pessoas aos autódromos. Perigo em alta velocidade nas rodas do carro de Cole Trickler é a atração principal dessa temporada do NASCAR. Mas o que pode acontecer quando o ídolo de milhares de fãs perde a confiança e começa a sentir medo das pistas? Suba nessa empolgante aventura para romper a barreira do som com Tom Cruise, Robert Duvall e Randy Quaid. O primo eu sempre que eu vejo o Randy Quaid, eu lembro dele como o primo do Férias Frustradas, né? Lembra o primo malucão lá do Férias Frustradas? Que fazia o Férias Frustradas de Natal também? Cara, como é? É o mesmo ator. É o mesmo ator? Lembra aquele que morava num trailer que era totalmente um pé na tá! Nossa, agora... Cara, que vai no Natal, puta, ele tá muito diferente nesses filmes, né? Mas é verdade, ele é o dono da equipe, né? Isso. Caramba, cara. Mas eu achei engraçado aqui, por trás da caixa na sinopse aqui do filme, eles falarem que pra quebrar a barreira do som com um carro, né? De Stock Car. Os caras foram bem longe aí. Acho que pisaram um pouco longe aí, né? Então. Foram um pouquinho. Eu acho interessante, esse filme meio que consolida o Tom Cruise como uma grande estrela de ação. Você pega a sequência que ele fez de filmes dos anos 80, antes desse, assim, óbvio que o que revelou ele pra grande massa foi Top Gun, né? Mas ele fez, na sequência Top Gun, no mesmo ano, A Cor do Dinheiro, ele fez Cocktail, ele fez aí uma ponta em Jovens Pistoleiros, fez Rain Man, fez Nascido em 4 de Julho, e aí fez Dias de Trovão, cara. Daí pra frente, só pedrada também.
Caramba, isso tudo ele fez antes dos Dias de Trovão? Sim. Ah, então Sim. é por isso esse filme. Por isso que isso explica a bilheteria. Tudo bem que esse filme deve ter feito muito sucesso também lá nos Estados Unidos, né? Porque, no fundo, é um filme de esporte, é um filme de corrida, e é um filme que fala de uma paixão nacional que eles têm lá, né? Sim. Eu comparo muito com o filme que saiu recentemente, que foi até indicado ao Oscar, de melhor filme, que é o F1, né? Porque a Fórmula 1, por causa da Netflix, popularizou muito nos Estados Unidos. Então, aquele filme com o Brad Pitt, que ele volta, que ele é um piloto aposentado, ele volta a dirigir Fórmula 1, então é uma grande propaganda da Fórmula 1 e é mais ou menos isso que aconteceu nos anos 90 com esse filme com a NASCAR. Então, começaram o Tom Cruise, que veio com a ideia, depois de assistir uma corrida da NASCAR, ele trabalhou um pouco no roteiro também, ele tem... Não lembro se ele está acreditado como roteirista no filme. Tá acreditado como roteirista. Então ele trabalhou junto com o Robert Downey para fazer isso depois de ver como eram amado assim pela massa, né? As corridas de NASCAR. Então ajudou a popularizar a NASCAR nos Estados Unidos, assim como o F1 está ajudando a popularizar tardiamente nos Estados Unidos a Fórmula 1. Agora, se nós formos para pensar, não sei, acho que teve até algumas das pessoas envolvidas no filme que falaram, vamos fazer um Top Gun só com NASCAR? Se você for parar a pensar, é um pouco disso, né? Por quê? Porque você tem um piloto arrogante, um mentor experiente, tem rivalidade, tem romance, também tem trilha sonora marcante, que o filme tem também. E depois o protagonista aprende um pouquinho de humanidade, um pouquinho de, como a gente pode falar, humildade também, né? E depois tem a redenção. Você não sente que é quase um Top Gun com carro? Cara, com certeza. Se você pegar, é exatamente a mesma coisa. Ele é bom, mas ele é arrogante. Acontece um trauma. Tudo bem, no Top Gun o parceiro dele morre, nesse não, mas fica zoado e acaba aposentando. E ele é muito bom, mas ele precisa do amor de uma mulher pra se tornar o melhor. Que é isso que a Nicole Kidman traz pra ele no filme, afinal, né? Porque ela mal atua como médica nessa porra desse filme o tempo inteiro. E é ela trazendo o amor e salvando ele. Então, ele é basicamente o roteiro de Top Gun e Coquetel também, que é quase isso. Assim, ele tem problemas com o pai em todos os 3 filmes. E é isso, gente. É uma Top Gun sobre rodas. Mas a gente não cobriu Top Gun ainda. Vamos um dia, com certeza. E começamos com o Dias de Trovão. Aqui é quase um prequel, né? Algo assim. Mas olha só. A Nicole Kidman, em 1990, faria qualquer um aprender humildade e melhorar. Nossa, a gente esquece, porque a gente tá acostumado com a Nicole Kidman toda repuxada hoje em dia, a gente esquece como essa mulher era linda, né? Cara, demais, cara. Nossa. E ela eu até tava pesquisando aqui, né? Ela é mais alta que o Tom Cruise. O Tom Cruise é baixinho. E ela tem 1,80 m. Ela não é mais alta, ela é muito mais alta que o Tom Cruise. Cara, como... Você vê, eu não sei, as nossas ouvintes mulheres, aliás, ouvintes mulheres, comentem com as suas amigas, peçam para elas ouvirem aqui a gente no podcast, comentem também. Muitas dizem que não ficariam com um homem mais baixo. Aí, comentem, escrevam no comentário. Ficariam com um homem mais baixo? A Nicole Kidman ficaria. Na verdade, esse papel foi oferecido para todas as atrizes que estavam em alta na época. E todas elas negaram antes da Nicole. A Nicole Kidman ela era completamente desconhecida, a Nicole Kidman australiana, ela tinha feito já alguns filmes na Austrália, mas ainda não tinha tido... Acho que filme não, ela tinha feito mais TV mesmo na Austrália. E ainda não tinha tido o grande o break assim dela, né? Esse filme foi oferecido para Robin Wright, Kim Basinger, Sandra Bullock, Jodie Foster, Sarah Jessica Parker, Madonna, Heather Locklear, Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Julia Roberts. Cara, todo mundo... negou o papel, foi oferecido até pra Brooke Shields, mas a mãe dela não deixou ela fazer, porque ela ainda era menor de idade na época, e acabou indo pra Nicole Kidman, cara, e deu muito bom pra ela, né, inclusive fez ela até ganhar um marido, fora uma carreira, né. Não, com certeza, cara, ela realmente, no filme ela faz um papel de uma médica, a doutora Claire, né, mas é uma médica, eu não sei, parece que ela é neurologista, algo assim, né. Então, mas você não acha que ela era meio nova pra ser uma neurologista respeitada? Assim, porque ela tinha 26 anos na época desse filme, né? mas tinha um chefe acima dela. Eu achei interessante. Isso é uma coisa bacana, que teve uma hora lá que o amigo do Tom Cruise, né, que era o vilão, que é o Michael... Não, qual é o nome do... Michael Hooker. Isso, Michael Hooker, mas o nome dele é Burns, Rhodey, né?
Rowdy Burns. Rowdy Burns. O Burns, que é o corredor mais experiente, sofre um acidente e aí fica ruim da cabeça. Tem uma hora que ele fala, ele dá um check nela, uma coisa assim, sabe? Ou não nem ela, acho que não é nem ele. São os donos das empresas ali, da NASCAR, né? O dono NASCAR, da equipe, né? E o dono da NASCAR. Isso, né? Que pressiona pra liberar logo ele. Aí ela fala, não, você tem que se falar com o chefe. Então, assim, realmente ou ela era alguma residente, ou alguma coisa assim, que tinha um chefe acima dela. Eu achei interessante que isso é real. Nos hospitais, assim, tem isso mesmo. Então pode ser que ela estava no começo da carreira, mesmo já sendo neurologista. Mas, assim, é aquela coisa, né? Ela é tão bonita que o cara, a hora que vê, acha que ela é uma stripper, né? Porque umas corridas antes, eles foram correr em determinado lugar lá e tinha uma stripper fantasiada de policial, né? Não, vale ressaltar isso, né? Eu acho que a gente tem que contextualizar essa questão um pouco antes. O filme é produto da época também, né? Não pode esquecer disso, né? Totalmente. O Cole, que é o Tom Cruise, vou chamar de Tom Cruise aqui, né? Ele foi chamado para participar dessa corrida, para essa equipe que eu não lembro o nome do rapaz, do dono da equipe lá tava querendo criar. O Randy Quaid, Isso, e o Robert Duvall, que é um cara aposentado, experiente, construir o carro e tal. E aí eu não sei se eles chegam a ganhar a corrida, foi a primeira que eles ganham, algo assim. Não, eles demoram pra ganhar, lembra? Porque ele ficava destruindo o carro, cada equipe até, a cada corrida, até ele sentar e conversar com o Robert Duvall, né? Exatamente, mas aí eu acho que eles ganham, alguma coisa assim, daí eles estão no ônibus, aliás não é ônibus, é um caminhão, né, onde levam os carros e tem um trailer interno, porra, tem quase uma... Chique, né? Chique pra caramba. Chique, tem uma casa dentro do caminhão, e o caminhão é parado e aí a polícia começa a questionar por que eles estão levando bebida dentro do caminhão, que não podia, não sei o quê, e aí o Tom Cruise ele é enquadrado e de repente a policial pega nas partes dele, ele estranha, e aí ela solta o cabelo e descobre-se que ela é, na verdade, uma stripper. Aliás, nem sei se ela é uma stripper, viu? Eu tô achando que ela era do Job, tá? Porque ela já chega dando um beijo nele, não resistiu. Né? Ninguém vai julgar aqui também, cara. É assim, as mulheres têm o direito de fazer o que quiser da vida delas. Mas é meio complicado também, né? Não sabemos o que aconteceu depois, mas algo aconteceu. Sim. Os caras eram meio rockstar na época, né? Eu acho que hoje em dia a NASCAR ainda ela é popular, mas não sei se teve um auge de popularidade nos anos 90, assim. Eu tenho essa impressão, mas eu não tô lá, eu não conheço, então eu sei que ainda é muito popular, mas não sei se é maior ou menor do que era na época. O que eu achei muito louco, quando eu tava pesquisando pra esse filme, é que as coisas mais absurdas que eu achei no filme realmente aconteceram. Sabe? Eu achei, tem uma hora que aconteceu, por exemplo, a hora que ele vai parar no cockpit e os caras estão chupando um sorvete, eu falei, cara, isso nunca aconteceria numa corrida real. Aconteceu numa corrida real. Cara, eu acho que assim, essas questões das corridas, eu tenho a impressão que o importante nem era muito vencer, sabe? Era fazer parte do show. Só o fato deles estarem ali já era incrível, né? Então por isso que talvez acontecesse essas questões aí do pessoal, a equipe tomando um sorvete, enquanto o cara precisava entrar nos boxes e ninguém fazer nada, né? Sim. E você sabe que eles não usaram carro de corrida real, embora assim, foi meio sancionado pela NASCAR, ou seja, eles gravavam aquilo antes da corrida de verdade acontecer. Eles pegavam carros normais e só faziam uma carroceria em fibra de vidro para parecer um carro de NASCAR, mas eram carros com motores normais. Só que como era muito calor e também o carro normal não foi feito para correr uma corrida normal, cara, era comum assim, chegou a quebrar 20 dos carros que os caras tinham, porque eles acabavam fritando o carro naquele negócio de dar a volta simulando uma corrida. Então, quebrou muito carro enquanto tava gravando esse filme. Cara, carro normal, sem um mínimo de preparação, não aguenta ficar andando o tempo todo em altas rotações, cara. Isso é real mesmo. Até é compreensível eles não usarem carros reais, né? E falando de carro, a gente tem que falar aqui do Robert Duvall. Eu gostei do personagem dele. Eu gosto do Robert Duvall. Aliás, eu tenho a impressão que ele fez o mesmo personagem ou parecido naquele filme do 60 Segundos, né? Que ele também mexe com carro, é um velho experiente.
Você lembra? Ele tava nos 60 segundos. Ele tava. Faz muito tempo que eu vi 60 segundos, eu não lembro. Preciso rever. Vai virar Rebobina Cast, com certeza, né? Com certeza. Agora, eu gostei do personagem dele ali, porque ele mostra a experiência, é o cara mais realista ali do filme, das corridas. Eu gostei do fato do Tom Cruise ser aquele cara que, assim, ele é bom piloto, mas ele não conhece do carro, né? Inclusive o personagem, tanto dele quanto do Robert Duvall, foram inspirados em dois caras reais, né? O Tom Cruise é baseado no ex-piloto Tim Richmond e o Robert Duvall é baseado no chefe de equipe, que era o Harry Hyde, né? Então o Richmond, ele também era conhecido por ser esse cara, um meio sucesso instantâneo, que apareceu e já virou sucesso, só que ele realmente não tinha um conhecimento avançado de carro, assim como o personagem do Tom Cruise, e só deu bem certo ali quando um começou a conversar com o outro. Falou, olha, você está forçando muito assim, você está forçando muito essa marcha, isso que você está fazendo está detonando o pneu, isso daqui vai fazer durar mais. Então, eu acho bacana ser baseado numa relação que ocorreu de verdade. O Richmond, inclusive, ele morreu no ano anterior ao lançamento do filme, devido a complicações relacionadas à AIDS aí, mas eu acho bacana ter sido baseado em dois caras que existiram de verdade, sabe? Mas eu confesso que isso me incomodou um pouco no filme, né? Provavelmente hoje em dia isso seria mais comum, digo, pilotos não conhecerem de carro, né? Por quê? Porque ainda mais nessa época, ainda mais nesse estilo de carro, de piloto, né? No filme o Tom Cruise, eu acho que ele participava de corridas alguma coisa, F3, alguma coisa assim. Eu lembro que ele já, de fato, tinha experiência no filme, falam isso, e que ele tava pulando pra NASCAR. Só que, cara, piloto, ele tem que conhecer do carro, assim, ele tem que sentir o veículo, ele tem que saber o que acontece, ele tem que entender de freio, ele tem que entender por quê? Porque é uma máquina. Vale lembrar, claro que eu vou dar o exemplo extremo, né? Nosso grande herói e ídolo, Ayrton Senna. Ele manjava pra caralho de carro. Sim, ele participava, ele entendia, ele ia lá com os engenheiros e dava pitaco e falava, não, muda isso, muda aquilo, calibra aqui, faz assim. E aí ele tinha sinergia com o carro. Isso me chateou um pouco no filme, quando o Robert Duvall chega pro Tom Cruise e fala, você tá forçando muito, não sei o que, você vai quebrar, não sei o que. E aí o cara fala assim, o Tom Cruise fala, eu não entendo nada de carro, só sei dirigir. Eu falei, cara, que é isso? Esse cara é profissional, ele tá na NASCAR? Isso me incomodou um pouco no filme. E até eles começarem a ganhar, o cara quebra os 4, 5 carros ali, né? Sim, tipo, porra. Cara. E aquela parte que ele tá... Isso foi baseado em fatos reais também, aquela parte que eles estão correndo, e aí o cara fala, agora vai lá, eu quero que você bata no pace car. Por que eu vou bater no pace car? Você bateu em todo mundo, bateu na parede, bate no pace car também. Pô, cara. Ele também tem uma parte lá que ele pede, né, o Robert Duvall pede pra ele ir pra parte suja da pista, né? Que não é recomendável. E ele tava sempre, na verdade, antes mesmo, ele só ia na parte suja. E o Robert Duvall falou, não, você tem que andar na linha tracejada pra ganhar mais tração, aquelas coisas todas. E, assim, isso me chateou. Me pareceu que era o Tom Cruise tava aprendendo ali, né? Embora no filme tenha ficado um pouco claro que ele já tinha experiência. Agora, só pra gente voltar pra Nicole Kidman, né? Há o acidente. Eles batem o carro, né? O Tom Cruise com o Burns ali, ele bate o carro, os dois se fodem todo. Tem um acidente e aí cria uma nuvem de fumaça e o Tom Cruise acaba varando e dando no meio do outro cara, né? Exatamente. E aí os dois vão pro hospital. O Tom Cruise se recupera um pouco melhor, né? E aí vem a parte que aparece a médica, que é a Nicole Kidman, né? Que tava tratando dele, só que ele não sabia, que ele tava meio apagado. Quando ele acorda, a Nicole Kidman vai fazer a avaliação, olha pra ele, eu acho que faz uma checagem, de repente ele pega... Cara, essa parte, como você falou, o filme é fruto de um outro tempo. Então, ouvintes, pessoas que assistirem têm que lembrar disso. Essa cena, aquela vergonha alheia, que você fala, gente, o cara não fez isso, ele não pode ser tão maluco de fazer isso. Ele pegou a mão da Nicole Kidman e colocou entre as pernas dele e falou assim, você não quer examinar aqui? Cara, de repente ela tira a mão, sai, e todo mundo ali fica dando risada. E eu até nem me toquei, cara. Eu não associei aquela parte que nós falamos há pouco da stripper. Eu falei, nossa, ele achou de fato que era uma stripper, né? Não, e a galera fica tentando dar dica, assim, né? O Robert Duvall fica... Cara, então, ela é médica mesmo, né? Ela é médica. E ele assim, é médica, assim, sei, bonita desse jeito.
Cara, surreal, né? Não, surreal demais, né? Surreal demais. Eu acho que talvez até por conta dessa tipo de filmagem que trouxe pra eles uma boa sinergia, né? Talvez por isso que eles tenham ficado juntos depois, né? Na vida real ali. E o que você achou daquele lance tanto ele quanto o Michael Hooker, que é o Yondu, pra quem não associou o mesmo ator aí do querido Guardiões da Galáxia, né? Você associou que era ele ou não? Claro, pô, pra mim ele é o Yondu, né? Aliás, a foto dele aqui não sei se é foto do MDB ou só do Google. É o Yondu? Não, é a foto dele normal, mas ele tá com um pequeno, sabe, moicano assim. Eu acho que ele abraçou o moicano, cara. Então, eles sofrem um acidente, eles vão pro mesmo hospital, eles se recuperam juntos, e assim, agora a gente vai almoçar pra fazer as pazes, tá bom. Mas assim, vamos alugar 2 carros e vamos destruindo os 2 até o restaurante pra ver quem ganha a corrida na rua. E a gente passa por uma praia e a gente vai batendo no carro um do outro e destrói o carro no caminho pro estacionamento, carro alugado, tá? E foi isso que os caras fizeram, e depois disso eles ficaram amigos. Não, eu acho que é um bom motivo pra fortalecer uma amizade, é você fazer isso e sair ileso e não ser preso, tá? Provavelmente por isso que eles viraram amigos, totalmente irreal nessa questão. Eles estavam brigando num ponto que eles começaram a apostar, os 2 saíram do hospital de cadeira de roda e começaram a apostar a corrida de cadeira de roda, eles eram muito competitivos. E é lógico, quando os chefes das equipes e da NASCAR falaram, ou você faz as pazes ou vocês estão fora. E aí eles vão nesse restaurante. E, cara, quando começou esse bate-papo dos 2 correndo com o carro alugado, eu falei, os caras são malucos, né? É muito louco. Realmente, é um fruto de uma época. E eu acho que vale ressaltar que esse filme não tem nada de CGI, né, cara? Nada. Tudo prático. Cara, mas posso te falar? Lembra que eu falei que tinha coisas que eu achei que, nossa, coisa nada a ver, isso nunca aconteceria na vida real? Isso aconteceu na vida real também. O quê? Fala aí. Esse de 2 pilotos alugarem o carro e ficarem destruindo o carro na rua e devolver o carro alugado tudo destruído, acontecia também. E eu tô tentando achar aqui o nome dos pilotos que faziam isso. Aqui, ó, a cena que os 2 fizeram é referência a 2 caras que eram fodas na NASCAR desde no início dos anos 50, que era o Joe Weatherly e o Curtis Turner, que eles eram conhecidos por alugar carro, destruir com eles e devolver destruído. Cara, eu vou te falar que a vida real, ela traz temas e histórias que nunca ninguém imaginaria em fazer no cinema. Então acho que é por isso que fizeram, não é? Porque se fosse ideia de algum roteirista, seria absurdo. Tava com isso na minha cabeça, coisa mais absurda. Mas na vida real aconteceu, então por isso colocaram. Que maluquice. Sim. Na época, esse filme tinha parceria A gente até comentou desses 2 caras no A Rocha, né? Que era o Don Simpson e Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer tá aí até hoje produzindo grandes sucessos de Hollywood. E ele tinha esse parceiro que era o Don Simpson, que ele faleceu na época que estavam gravando o A Rocha. Ele tinha problemas seríssimos aí com drogas. E, cara, os bastidores desse filme foi um caos completo. Então, os 2 viviam reescrevendo o filme. Inclusive, era pro Don Simpson. Ele faz aquele... Lembra quando aparece de longe um piloto que era como se fosse o pai do mecânico? Que é o John C. Reilly? Ah, sim, que morreu, né, na história. Exato. Aquele era o Don Simpson e era pra ele ter algumas falas no filme. Só que ele era um péssimo ator. Don Simpson, um dos produtores aí, parceiro do Jerry Bruckheimer. Então, ele era tão ruim que acabaram cortando toda a parte dele do filme. O cara ficou puto, sabe? Brigaram com a Paramount, porque a Paramount achou que esse filme projetou que esse filme ia fazer 300 milhões. Esse filme foi bem, se pagou com muito fácil, mas eles tinham um contrato para 5 filmes. Depois disso, a Paramount ficou puta com esses 2 caras, mandaram eles embora. Deixaram aí de lançar, por exemplo, grandes filmes como Missão Impossível, por exemplo, que foi desses mesmos caras. E o próprio A Rocha, então, a Paramount com certeza se arrependeu disso. Mas foi uma treta tão grande por causa desse filme que eles mandaram o Jack Bruckheimer embora. Caramba, cara, os bastidores devem ter sido incríveis mesmo, viu? Agora, temos que falar um negócio interessante aqui, que foi realmente as corridas, né, cara? Acho que é o primeiro filme de corrida que nós cobrimos aqui, mas é incrível como foram gravados, né? Depois eu fui dar uma olhada ali, pesquisar, porque hoje, cara, qualquer filme coloca uma GoPro, aquelas câmeras de alta resolução pequenininhas, em lugares assim, e gravam. Nessa época, eles fizeram gravações com câmeras
maiores, né? E dentro do carro, corrida, como você falou, os carros eram reais. Não eram os mesmos, mas eram reais. E, os caras gravaram, sei lá, como... É um efeito incrível pra época, eu diria. Sim. O Tom Cruise, ele gravou as cenas de... Que é o Tom Cruise, né, gente? Eu acho que foi aí que ele já tinha voado de avião no Top Gun, mas desse daqui ele aumentou a loucura dele de fazer as próprias maluquices, né, dele. Então, ele chegou a pegar 290 por hora num desses carros quando ele tava gravando. E ele foi até elogiado. Teve chefe da equipe da NASCAR na época que falou que se ele treinasse bem, ele podia virar piloto profissional. Cara, o Tom Cruise, ele é incrível, cara, realmente. Ele virou um samurai quando ele foi... Ele é super-humano, né, cara? Ele foi um samurai, então, né? Cara, ele tá naquele filme Trovão Tropical também? Ele é aquele produtor maluco de Hollywood lá, careca e gordinho, sabe? Tá. Sim, cara, o cara, ele já voou de avião, já pulou de um monte de lugar. O cara é maluco, cara, e gosta de correr, né? Sim. Esse é viciado em adrenalina, né, cara? Ele trabalha, o trabalho dele é só um detalhe. O objetivo dele é fazer filmes pra poder fazer alguma coisa que seja uma aventura, ou, como você falou, pra testar... Fazer alguma maluquice, né? Fazer alguma maluquice, isso mesmo. E ver até quando ele vai conseguir ficar vivo, né? Porque, cara, a gente espera sempre que ele tenha uma vida longa, mas assim, se ele continuar essas loucuras de fazer as malabarices dele aí, cara, não sei, é difícil, hein? Ah, pois é, né? Esse filme também, a parte sonora, tá o Hans Zimmer, né, cara? Então, nesse filme, na verdade, era pra ser o John Williams, né? E aí ele fala, tô meio culpado, tem esse cara novo aí que tá surgindo, Hans Zimmer. Foi um dos primeiros filmes que o Hans Zimmer fez, cara. Sim, cara, antes de Gladiador. Sim. Interestelar tava longe, né? Então, mas, cara, hoje é mestre, né? Na época não, mas deu um tom legal pra trilha sonora. Sim. Você acha que pra hoje em dia faria mais sentido ter um remake ou uma continuação de Dias de Trovão? Olha, como o filme F1, você citou agora, né? O de Fórmula 1 agora, trouxe já essa pegada do piloto que fez sucesso pra voltar, tal, etc. Eu não sei. Se tivesse uma continuação, talvez teria que ser nessa pegada, né? De ter o piloto pra voltar, pra de repente treinar um cara mais jovem. Talvez se o Tom Cruise fizesse o papel do Robert Duvall, né? É impossível ele fazer esse papel, né? Que ele tem que ser o principal. Olha, o Dias de Trovão 2 faria sentido pra mim. Eu assistiria, mas teria que ser um roteiro muito melhor. Não poderia copiar a ideia, por exemplo, do F1. Teria que ser alguma coisa diferente. Você sabe que você citou o F1? Quando o Brad Pitt lançou o F1, o Tom Cruise foi na Premiere. Ele falou que ele queria trabalhar com o Brad Pitt de novo. Ele até comentou assim, se a gente fizesse uma continuação de Dias de Trovão e colocar o seu personagem do F1, porque realmente é muito mais difícil um piloto de Fórmula 1, pelo esforço físico que é correr até idade avançada, né? Depois de 50 é raríssimo, né? Mas é muito mais fácil um cara desse correr na NASCAR. Inclusive, eu acho que daria muito bem, assim, se pegasse o personagem do Brad Pitt e o cara, desencanei de Fórmula 1, vou lá correr na NASCAR. Só que o Brad Pitt avisou, se você acha que eu vou fazer meus próprios stunts aqui, desencana, não vai rolar. Sim, mas você sabe que isso aí é real, né? Se você for ver, temos até pilotos brasileiros que correram na NASCAR, né? Na Stock Car. O próprio Rubens Barrichello. Depois de aposentar da Indy, da F1, vai correr na NASCAR. Isso, a galera ela se aposenta na F1 e depois vai lá, né, correr na Stock Car. Eu acho isso bem bacana, cara. E eu acho que é exatamente isso que você falou também, essa questão, a Stock Car, o Fórmula 1 é muito, a pegada é diferente, né, cara? E aí os brasileiros, né, teve o Nelsinho Piquet, tava tentando lembrar o nome aqui. O Felipe Massa, eu não sei se foi nessa pegada aí, mas teve o Hoffman, e teve uma galera até campeã na NASCAR, na NASCAR, no Stock Car americano, né, brasileiros. Vários brasileiros foram campeões lá nos Estados Unidos, cara, isso foi bem legal. Sim, a própria família Fittipaldi, né, acho que tanto o Nelson, o Nelsinho, o Christian, todos eles acabaram correndo em algum momento aí na Indy e na NASCAR também, né, cara? Então, tem piloto brasileiro bastante conhecido aí que já passou, com certeza.
Eu tava pesquisando aqui pra ver qual que é o brasileiro que ganhou, né, na Stock Car. Eu acho que só foi o Nelsinho Piquet que eu tô olhando aqui. Mas eu tenho certeza que tem outros aí, viu? Ai, cara, você imagina se Arnold Schwarzenegger entraria num carro de NASCAR? I am sure I can do better. Eu acho que ele não entraria num carro de NASCAR de forma alguma, né, cara? Não daria pra fazer esse filme com ele, né? Nem fudendo. Não daria. Eu acho que... Eu acho que não fechava o cinto ali, com certeza, cara. Não, né? Mas ele não tem cara de mocinho bonito, né? Pra ficar com a Nicole Kidman. Ele faria sentido ele ser o Burns ali, sabe? Talvez o Randy Burns, sim. Ele seria esse cara, né? Mas talvez, como eu falei no começo, gente, esse filme, ele tem, assim, algumas partes de comédia, essa parte das strippers. É legal, né? Ele não é pesado, mas ele é sério. Mas se fosse com o Arnold, ou talvez houvesse mais humor, né? Isso com certeza. E frase de efeito pra todo lado, né? Porque também tem uma bateção nesse... Acho que a parte de ação do filme é a corrida em si. Isso é legal. Esse filme retratou muito bem as corridas. Porque mostra a corrida, mostra eles batendo, brigando um com o outro. Isso é bem legal, cara. Mas você sabe que teve uma escalação assim que esse filme, acho que foi pensado, inclusive, pro Val Kilmer fazer uma ponta como o personagem do Cary Elwes, né? Que é aquele cara que aparece no final do filme e substitui depois o chefe da equipe compra outra equipe, né? E tem esse outro piloto novo aí, que é o Cary Elwes, que ele vai lá substituir ele, né? E assim, eu acho impressionante que todo mundo que aparece naquela equipe é muito bom e vira automaticamente o melhor piloto da temporada. Só que aquele cara, até o cabelo dele foi feito pro Val Kilmer. Eu acho que pensaram muito no Val Kilmer. Val Kilmer tava em outro rolê, né? Fazendo milhões de filmes aí, já tava estourado também depois do Top Gun, não quis fazer esse filme. Mas dá pra ver claramente que o personagem do Cary Elwes, o loirinho que entra no final, foi pensado pro Val Kilmer, né, cara? Esse personagem, aliás, eu vou falar do ator. Esse ator, eu não sei, eu não gosto muito dele, cara. Princesa Prometida, lembrei do filme que eu tava querendo falar da Robin Wright, E ele também fez estava no filme Jogos Mortais, né, também. Jogos Mortais? Verdade, tá mesmo. Aquele cara daqueles Jogos Mortais. Eu não sei, eu tenho a impressão que esse cara ele é muito aguinha com açúcar, eu tenho essa impressão aí, mas no filme, ele meio que encaixam, jogam ele ali, né? Dá a impressão que é quase do nada, né? Porque o Tom Cruise, ele meio que começa a dar uma ramelada, né? Ele fica meio... Eu não sei porque... ele volta com trauma, né? Porque, assim, ele precisa da mulher pra salvar ele do trauma, né? Isso. E aí coloca esse loirinho aí pra contrapor ele, né? Ou não, na verdade, esse cara tava na equipe rival, né? Porque o... Não, ele não tava, né? Na verdade. Na equipe rival era o... O Burns? O Burns, exato. Ele entra no lugar que seria... que depois o Randy Quaid, porque assim, depois a gente descobre que esse cara, ele era um cara que era dono de concessionária nos Estados Unidos, ele compra essa equipe, e aí, ao longo do tempo, enquanto o Tom Cruise está ganhando corrida, ele ganha um sponsor novo, né, um patrocinador novo. E aí ele acaba criando uma outra equipe que esse outro patrocinador, então o cara fica dono de duas equipes. Do nada ele estava quase falindo, e ao longo da temporada, por causa do Tom Cruise, ele compra outra equipe. E esse cara, ele entra na outra equipe e chega uma hora que o Tom Cruise, ele treta com o dono da equipe lá, com o Randy Quaid, que acaba mandando ele embora. Exatamente. Mas ele meio que foi colocado ali, e aí ele já entra com muito sucesso, né, ganhando e tal, e ele, de repente, o rival dele não é mais o Burns, né, o Tom Cruise acaba tendo esse cara como rival. Eles acabam... Eu até tentando lembrar aqui como é que ele pega o segundo carro, né? Ah, não, é verdade. O Burns, ele não pode correr mais, porque senão, se ele correr, ele vai... ele vai ficar... risco. Vai ficar zoado, né? E aí o Tom Cruise passa a correr com o carro do antigo rival que virou melhor amigo. Isso é legal, eu gostei dessa parte. Porque funciona diferente, né? O lance de... a gente não conhece a NASCAR em profundidade, né? Então, a gente não tem muita propriedade, mas dá a entender que funciona de uma maneira muito diferente da Fórmula 1, né? Que tem equipe, mas... Os patrocinadores têm muito mais efeito na equipe do que acho que tem os patrocinadores na vida real aqui na Fórmula 1, né? Então,
assim, o cara ele tinha que cumprir essa cota de patrocínio para ele não sofrer uma multa, né? Então, por isso, Tom Cruise vai lá meio que salvar o amigo dele, né? Pra não tomar uma multa aí dos patrocinadores, né? Senão ele ia perder tudo, né, o cara. E acaba ganhando ainda a corrida de Daytona, que é a mais importante do ano, né? É isso, cara. Que da hora essa parte aí, viu? Acho bacana essa redenção dele. Que ele aprendeu, ficou humilde. Vale ressaltar que teve uma hora que também ele tava bem escroto, o Tom Cruise, quando ele tava meio piradão, né? E tem uma hora assim que ele como saindo... no Top Gun também, né? Que acontece. É mesmo, isso. Mas não, por isso que isso aqui é o Top Gun em carros, né? A gente sabe. Exatamente as mesmas coisas, cara. Quando ele tá saindo, não sei se é quando ele tá saindo do hospital, uma hora ali do hotel, junto com a Nicole Kidman, de repente tem um cara que dá um totó no carro atrás dele. Cara, de repente ele fica puto no trânsito, começa a perseguir o cara. E junto com a Nicole Kidman dentro do carro, falando, deixa eu sair, não sei se você lembra dessa parte. Sim. E nessa hora eles dão uma tretada ali, ficam longe um do outro. E aliás, parabéns pro motorista de táxi que conseguiu dar perdido no piloto profissional da NASCAR, hein? Esse cara devia ser contratado também. Mas os taxistas, você sabe, né? Os taxistas, eles têm muita experiência, né, cara? Então... Um abraço pros taxistas ouvindo esse podcast. Com certeza. Devem muitos ouvirem aqui. Eles são uma categoria à parte, especial. Com certeza. Vamos pra premiação, Mr. Everton? Vamos lá. Eu acho que esse filme merece premiações. Então, eu sei que a gente não tem muitos efeitos visuais, mas qual seria o seu prêmio George Lucas pro efeito visual do filme? Cara, eu diria que os efeitos em si são a própria corrida, né? É muito bem gravado corrida, né, cara? Como o Tony Scott sabia fazer cena de ação, né? Filha da puta. Não, é muito, muito bom a corrida do carro, assim. Eu acho que mostrou destreza e mostrou criatividade, de mostrar as questões de como gravar dentro do carro, como... as batidas também, né? Isso merece o prêmio. Inclusive a própria batida principal lá, que encadeia todo... Sim, o trabalho do dublê ali foi muito foda, né? É verdade, cara. Com certeza não foi o... Talvez não tenha sido o Tom Cruise que dirigiu ali, né? Mas... Não, o Tom Cruise usa dublê ainda quando é perigoso de verdade, né, cara? Eu acho que ele não é tão maluco, né? Cara, mas eu acho que isso é cinema raiz, né? Então... Nada de computador, tela de verdade, criatividade. Então, com certeza, as corridas em si merecem um prêmio. Com certeza. Acho que de aspecto técnico, a fotografia é muito marcante desse filme também, né? São umas cores bem estouradonas, assim e tal, né? Como os filmes do Tony Scott, normalmente você pode pegar mesmo o Tira da Pesada 2, né? Que tem sempre aquele efeito meio laranja ali, né? Que rola muito na fotografia, né? A fotografia desse filme também ele é muito, muito expressiva, a cor dos carros como um todo, eu acho bem, bem bacana. Então, acho que Tony Scott, faz falta um diretor assim, raiz como ele. Sim, cara, os filmes que esse cara fez, cara, nossa, saudades do cinema mais interessante, assim. Sim. E o prêmio Steve James pro melhor coadjuvante desse filme, Mr. Everett? Olha, eu acho que não tem nem muito o que falar, né? Eu ficaria até em duas opções aqui, a própria Nicole Kidman, né, sendo... uma coadjuvante ali que ajuda o personagem principal. Mas, cara, sem o Robert Duvall, não teria corrida, não teria nada. Né? Ele trouxe um pouco mais de seriedade pra mim. Ele é um mentor, né, do Tom Cruise no filme. Ele fala com o carro. Tem hora lá que ele fica falando com o carro. Eu vou fazer você correr. Passa a mão no carro ali. Você vai fazer isso, vai fazer curva ali e tal. O cara, toda vez que ele entra, ele rouba a cena da minha cabeça ali, cara. Tom Cruise, ele realmente é o principal, mas se não tivesse ali o Robert Duvall no filme, não daria jogo pra ele. Eu concordo contigo, cara. O Robert Duvall com certeza leva Steve James, porque o cara, ele é um poço de carisma, né? Ele sempre foi. E ele leva muito a parte dramática do filme, né? Então, você vê até quando ele tá fazendo os exames lá, ele é o cara que fica do lado. Ele faz o papel de pai, né? Porque tem toda aquela treta do pai ter tido uma equipe de Fórmula 3, eu acho, né? Que é onde ele competia antes, ter dado calote em todo mundo, e o cara ficou meio queimado na Fórmula 3, o Tom Cruise por ser filho dele. Então, o Robert Duvall faz o papel de paizão ali mesmo, cara. E eu acho que muito do sucesso desse filme se deve ao Robert Duvall, com certeza. Nossa, muito bem lembrado essa parte dramática do filme, cara, que nós nem comentamos aqui, né? E o Tom Cruise talvez isso explique um pouquinho dele ser marrento, ser um cara meio... quase um cara mimado, né? Mas
ele teve, assim, alguns revés na vida aí com o pai dele, e ele fala isso no filme. Assim como no Top Gun também, que o pai dele morreu sendo piloto, né? Top Gun com carros. Caramba, os caras copiaram tudo, que coisa. Tudo. Cara, prêmio Xambin não tem, porque não morreu ninguém nesse filme, então passa batido, né? A gente não, mas a gente pode falar que tem o carro, né? O carro do Cole Tricker no acidente. A gente pode citar. A melhor morte do filme foi a morte do carro, do Cole Tricker. A morte do carro, né, cara? Porque, assim, os carros também são, como eu achei legal você citar, as cores, os carros, né? Eles também são personagens. Então o carro teve um acidente aí. Não foi ninguém vivo ali, mas também podemos citar isso. Mas não morre ninguém nesse filme. Na minha cabeça, eu achava que talvez por confundir esse filme muito com Top Gun, que o amigo dele morria, né? O Russ, mas... O Russ não, desculpa, o Rowdy Burns, né? Mas não morre, né? Ele acaba só ficando... se aposentando, né? Então não tem morte nesse filme. Na verdade tem uma, ó, pra não dizer que a gente vai dar esse prêmio triste para o carro, tem o pai... Não mostra no filme, né? Mas tem o pai do Buck ali, né? Do mecânico. Que ele é o único cara que morreu no filme. Um momentinho que tentam fazer um drama ali, né? Mas não convence. Não colou o drama ali, mas tentam, é verdade. Mas eu diria, o prêmio vai pro carro. Vai pro carro, isso aí. E o prêmio Cigano Igor pra pior atuação do filme, meu amigo? Quem ganha o melhor prêmio da noite aí? Olha, na minha opinião, cara, eu vou te falar, tá difícil, viu? Mas tem o... Eu acho que eu sei em quem que você vai votar já. Eu sei. Vamos ver se você adivinha. Eu vou falar os dois nomes, eu não vou justificar, daí você dá o voto de Minerva se tiver dentro desses dois caras aqui. Um é o Big John, que é o Fred Thompson lá, que acho que ele é um dos chefes da NASCAR. Mas, na verdade, cara, eu não sei, eu não gostei do loirinho lá, cara, do Rush. Eu sabia que você ia falar dele, o Russ Wheeler lá, né? Que é o Cary Elwes que cara, faz. Eu não gostei desse cara. Assim, não sei, eu vou dizer que ele é feito pra você não gostar mesmo dele, né? Porque ele é um babaca, né? E aquela parte que tem as entrevistas mesmo, quando entrevistam como se fosse uma reportagem, né? E aquilo entrevista vários pilotos que eram, na verdade, da NASCAR na época, inclusive o personagem dele, né? E eu entendo porque, assim, eu acho que ele é feito pra você não gostar mesmo, mas eu não achei que ele fez um bom trabalho também. Em nenhum momento ele tem muita expressão ali, sabe? Ele é só... chato por ser, assim, porque tem que ser o pau no cu com o cara, e é isso, mas é uma atuação bem qualquer nota, né? Eu acho que é exatamente, gostei do termo. A atuação dele é atuação muito qualquer nota. Exato, então, bem qualquer nota. Por isso que ele ganha esse prêmio, viu? Cary Elwes, então, premiado aí com o Cigano Igor da noite. Vamos indicar filmes com a mesma pegada aí, Mr. Everton? Poxa, com certeza, cara, eu tava pensando aqui. E essa categoria de filmes de corrida tem vários. Eu vou falar aqui um que acho que todo mundo gosta, todo mundo falou e viu, que é Rush, né? Também tem uma questão de sempre tem rivalidade, né? A rivalidade ali com o James Hunt, com o Nick Lauda. Porra, Nick Lauda, cara. Nick Lauda correu ali junto do lado do Ayrton Senna, não na mesma equipe e tal, mas na mesma época, né? Então, cara, Rush, filme legal demais, tem emoção, tem questões históricas, citam até o nosso Emerson Fittipaldi, né, que o Nick Lauda ele entra na vaga dele, porque o Emerson Fittipaldi tentou na época criar a própria equipe, né? Equipe de corrida, né? Nossa, com o apoio brasileiro, não deu em nada, né, cara? Ai, cara, que tristeza no nosso país. Acontece. Isso dá certo. Enfim, Rush, cara, eu sei que é um filme mais moderno, mas tá ali, nesse segmento de corrida, e tá aí como sugestão para os nossos ouvintes. Bom, eu vou indicar dois filmes, um novo e um velho, tá? O filme novo que eu vou indicar é Ford vs Ferrari, aí que é bem bacana, baseado em fatos reais também, com o nosso querido Batman, né, o Christian Bale, fazendo o cara que criou o Shelby, né? O Carroll Shelby, na verdade, é o Matt Damon, né, que é o cara que era o dono da equipe. Isso. E ele vai correr, na época, contra a Ferrari na Le Mans, né, de 66, que é um filmaço, é baseado em fatos reais, né, então, na época das 24 horas da Le Mans, acho que ainda tem até hoje, né, uma corrida bem tradicional. E o outro filme que eu vou falar é da década de 70, que é o Le Mans, de 71, com o Steve McQueen.
Esse não é baseado em fatos reais, mas o Steve McQueen, ele dirigiu de verdade as cenas dele. O Steve McQueen era louco por carro e um dos meus atores favoritos aí da década de 70. E é um filmão até hoje, Le Mans, de 1971. Filme bem redondinho. Legal, cara, muito bom. Veja que o Ford versus Ferrari, né, que você citou aí, também é de rivalidade, né? Você vê que esses filmes sempre tem que ter uma rivalidade. Isso é muito legal. Sim, com certeza. E aí, notinhas pra esse filme que cobrimos hoje, Dias de Trovão? Cara, eu vou te dizer que eu estava um pouco receoso com o filme, assim, porque eu falei, gente, esse filme aqui, né, não me pegou muito. Mas depois que você engrena na história, fica legal. Então, assim, eu vou dar nota 7,5. Eu sei que é nota quebrada, mas 7,5, porque eu gosto de carros. Eu até pensei em dar uma... Olha só, vou até mudar minha nota. Eu vou dar nota 8, porque eu acho que tem que ter mais filmes de carro. Eu gostei, assim. Tem algumas coisas que me chateiam. A parte do Tom Cruise não conhecer de carros, mas ser um bom piloto. Tudo bem, isso aí a gente aceita. Tem o Robert Duvall ali, sendo o mentor, o cara que constrói o carro. Eu acho que poderia até mostrar mais essa parte da mecânica, de construção, né? Aquela parte mais suja da Stock Car americana. Mas eu acho que filme competente para o que ele se propôs. Então, nota 8. Eu concordo contigo, cara. Eu vou dar nota 8 também. É um filme de ação bem redondinho. Eu acho que é um filme que conseguiu passar o espírito do americano ali, o que eles acham de NASCAR. E eu acho que é um filme de ação bem competente, cara. Até hoje, eu acho que é um filme que envelheceu bem. As cenas de corrida envelheceram muito bem pra mim. Os efeitos especiais, então, ok. Talvez na vida real os carros não se toquem com aquela frequência como se tocam nesse filme, mas tudo bem, a gente sabe que é um filme. E, cara, filmão. Nota 8. Essa parte deles se baterem é interessante, que até eles dá a entender que faz parte do jogo, né, cara? Que ninguém reclama nada. Tá dentro do que esperado da corrida. Parece que faz até parte do show. É interessante isso. Isso aí. E qual filme cobriremos na semana que vem, Mr. Everton? Olha, pra dizer que a gente não tá saindo do tema, né? Curiosamente pensei nisso agora, né? A gente vai falar de um filme que também envolve motorista. Tem carro, mas não tem corrida, né? Tem carro, mas não tem corrida, mas tem carro. Vamos falar de Carga Explosiva. Jason Statham, 2002, filmão também. Esse passou pra caramba na televisão, hein? Vou dizer que é quase um filme de corrida, viu? Quase. É isso aí, Mr. Everton. Muito obrigado, um abraço. Falou, gente. Falou, ouvintes. Falou, Gui.